Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre relacionamento. Estou recebendo bastante pacientes, né, com a queixa nos seus relacionamentos, que seu relacionamento não anda muito bem. E aí a gente precisa entender algumas coisas, por que as relações, né, estão tão, confusas. E claro, cada pessoa, cada relação é diferente uma da outra, mas existem alguns fatores que a gente precisa analisar que se repetem nas relações. Para entender um pouco sobre o relacionamento, a gente precisa primeiro entender da onde vem o amor, como que eu começo, né, a me apaixonar por alguém. A paixão, primeiro passo que acontece quando eu me atraio por alguém, é quando eu começo a admirar uma pessoa. A admiração é o primeiro passo para que eu comece a gostar daquela pessoa. Então eu admiro algumas coisas que aquela pessoa faz, ou faz comigo, ou faz com os outros, e aquilo me atrai, porque eu queria muito aquilo. Então eu começo a admirar e eu começo a me apaixonar. E aí vai começando a vai se envolvendo, a paixão vai aumentando, a admiração também vai aumentando, e depois vira amor, né, um tempo depois, e aí isso vai enraizando, vai ficando forte. Mas Mário, então o primeiro passo para eu gostar de alguém, eu preciso admirar essa pessoa? Sim, eu preciso admirar aquela pessoa. Muitas vezes eu admiro algo que falta em mim, então normalmente eu busco as coisas que me faltam, e aí eu busco no outro, e aquilo me preenche. Quando me preenche, eu quero muito aquilo para mim, porque aquilo me dá prazer, me dá leveza. Pronto. Mário, e como que acontece de esfriar o amor? Quando que a gente para de gostar de alguém? É outra pergunta que as pessoas me fazem. Então, se a admiração é o primeiro passo para eu gostar de alguém, a decepção mata o amor. Quem se decepciona por alguém não admira. Eu não admiro aquele que me decepcionou. Então a decepção mata a admiração. Se a admiração faz eu gostar de alguém, quando eu não admiro mais, eu não gosto mais. Então a decepção mata o amor. Mas é uma decepção só, às vezes pode ser uma, às vezes pode ser várias. Você vai decepcionando muito tempo na vida inteira, e aí uma hora você cansa. Então você precisa colocar na balança, né? O que você admira daquela pessoa, o que você não admira mais. Se aqui na falta de admiração está muito grande, muito pesado, opa, essa relação é um pouco, né, preocupante. Então existe essa análise para se fazer. O que mata o amor é a decepção. Pronto, esse é um ponto que a gente precisa entender. Agora vamos entender uma outra parte, que também atrapalha muitos relacionamentos, que é o dominante. Sempre numa relação vai existir o dominante e vai existir, eu não gosto da palavra submisso, eu uso a palavra tolerante, aquele que tolera mais. Então existe o dominante, a voz ativa, e o tolerante, ok? O dominante e o tolerante. Dois dominantes podem se relacionar? Muito difícil. Existem vários casais que são dois dominantes e vivem em pé de guerra, vivem em choque, porque os dois querem dominar o espaço. Dois tolerantes dá certo, Mário? Também é bem complicado, porque fica muito parado o negócio. Então tem que existir esse desequilíbrio do dominante e do tolerante? Sim, tem que existir esse desequilíbrio. E aí tem que perceber dentro da relação de cada um quem é o dominante, quem é o tolerante. E essa dança, eu falo a dança dos casais, deve existir, né? Um ceder um pouquinho mais, o outro um pouquinho menos, e assim vai, né? Da onde vem isso, Mário? Aí a gente precisa analisar, outra questão que precisa analisar é a questão dos nossos pais. Da onde a gente veio? A gente aprende tudo que a gente aprende com as ações dos nossos pais. Quando a gente foi criança, a gente nasceu uma folha em branco, 0 quilômetro. A gente foi ganhando quilometragem ou ganhando, né, desenho nessa folha em branco conforme o meu meio social, a minha família, meus pais no caso. Então, se eu tenho um pai
E ó, uma coisa interessante, o menino, o homem, ele se espelha no pai. Então, se eu tenho um pai que é mais tolerante, submisso, a tendência é eu ser também submisso e mais tolerante. E claro, se dentro de uma relação existe um pai que é mais tolerante, automaticamente a mãe é mais dominante. E aí esse menino, quando olha essa cena, ele vai buscar uma esposa que seja igual à mãe dele, porque é isso que ele entendeu, isso que ele aprendeu. Ao contrário também, a menina se espelha na mãe. Então, se ela vê uma mãe submissa, ela vai buscar um homem mais forte. Ao contrário também, se a mãe dessa menina é forte, dominante, ela vai se transformar em uma mulher forte e dominante e vai querer um homem mais tolerante, mais submisso, para que dê certo o processo. Então veja que não é um cálculo matemático. A gente vai se apaixonando, admirando naquilo que me falta, e aí quando eu vejo, eu estou dentro de uma relação e eu não observo que se essa relação está dando muito choque. Choque de cultura, choque de realmente os dois quererem dominar o mesmo espaço. Então, um conselho que eu sempre dou é: analise a relação de vocês, veja se você está admirando mais do que deveria, e se decepcionando muito mais, e a decepção ela vai corrompendo a sua relação, sim. O ideal é você analisar o que está acontecendo aí, claro, um processo terapêutico ele vai analisar, ele vai entender tudo o que acontece dentro dessa relação de vocês, como ela foi construída, e aí todo esse entendimento de uma falta às vezes de uma mãe, que aí a gente chama de força vital que vem da mãe. Nós temos duas forças vitais, pai e mãe. O pai é força, segurança, trabalho, profissão, isso vem tudo do pai. Da mãe vem afeto, amor, carinho. Então, se eu não tive isso da minha mãe, me falta eu vir um adulto buscando isso no outro, porque tudo que me falta, a gente tem uma frase que diz o seguinte: toda rejeição gera uma obsessão. Então eu fico obcecado por aquilo que não tenho. E quando eu acho, eu quero muito daquilo. É mais ou menos assim. Então eu fui muito genérico aqui. Eu não sei o que você está passando, qual é o seu caso. Então, mas um entendimento mais, mais objetivo, ou resumido mesmo, eu procurei dar para que você entendesse como é que funciona toda essa dança dos relacionamentos, para que você entenda como é que, em que ponto está o seu relacionamento. Então, é isso, o vídeo já ficou grande, ficou 8 minutos, a gente vai começando a falar e é um assunto muito complexo, então não dá para resumir muito, eu já resumi bastante, mas não dá para resumir muito porque eu preciso explicar cada ponto, eu gosto de explicar cada ponto. Se você gostou do vídeo, compartilha com seus amigos, sua família, com pessoas que você acha que precisam ouvir isso, essa palavra. Meu nome é Mário, eu sou psicoterapeuta, especialista master em hipnose clínica. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Um beijo no seu coração e até a próxima. Valeu!